Estamos aqui. Eu quero compartilhar uma palavra que eu até compartilhei com vocês pela manhã, né? Um texto que eu compartilhei com vocês pela manhã. Quem pode ler para mim aí? Coloquei no grupo. Lembra, mas não sabe de qual. Pode abrir o celular e ver e falar. Tem a ver com o quê? Quem achou pode ler. O encorajamento é como uma chama acesa no coração de alguém. Ele pode fazer o quê? Iluminar o caminho e guiá-lo para a vitória. O encorajamento é como uma chama acesa no coração de alguém. O encorajamento pode iluminar o seu caminho e guiá-lo para a vitória. Querido, feche os seus olhos. Ore por mim agora em nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus, nós estamos em Tua presença, Senhor. Nessa noite, reunidos para Te adorar, para Te louvar. E eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor me ajude a falar da Tua palavra. Com a palavra da sabedoria, me faz lembrar, Espírito Santo, aquilo que o Senhor já tem colocado em nosso coração para transmitir a Tua palavra poderosa, verdadeira e fiel. Nós precisamos de Ti, Senhor. Que se entrou alguém aqui nessa noite desencorajado, com dúvidas no coração, eu peço ao Teu Espírito Santo que ilumine os corações, as mentes, que o Senhor traga luz ao entendimento, em nome de Jesus, que a Tua palavra encontre um coração como uma boa terra e que ninguém saia da mesma maneira como entrou. Tu és, ó Pai querido, a nossa luz que nos ilumina. Vem, Espírito Santo, outra vez e usa-nos pela Tua infinita bondade e misericórdia, que aqui no templo ou nas casas os Teus filhos sejam encorajados nessa noite, em nome de Jesus. Você pode dizer o amém? Amém. Encorajar. Eu quero trazer uma palavra de encorajamento, o encorajamento cristão. Confesso para vocês, querido, que todos nós precisamos de encorajamento. Não há um cristão na terra, sequer, por mais forte, entre aspas, por mais equilibrado, por mais que a pessoa ore e se relacione com Deus, ela precisa de encorajamento, porque os desafios são muito grandes. Eu falava que a igreja mudou a história do mundo, mudou, mas não foi fácil. Precisou de homens corajosos, precisou de crentes corajosos, precisou de pessoas de coragem, porque muitos dos nossos irmãos morreram, muitos foram abandonados pelas famílias, abandonados pelos amigos, por causa dessa palavra. Muitos foram presos, açoitados, pagaram com a sua vida. Se fossem covardes, se fossem fracos, e se não tivesse alguém os encorajando, eles não teriam conseguido. Mas o próprio Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele falou: olha, eu vou orar ao Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito Santo, Paracletos, o encorajador. Nós precisamos de encorajamento. O encorajamento é como uma luz que ilumina o coração. Ele pode mudar a sua vida. Todos nós, em algum momento da vida, fica tão desanimado, tão desesperançoso, que a gente pensa em parar, que a gente pensa em desistir, que a gente pensa em mudar. Às vezes você pensa assim: eu vou mudar de faculdade, e você muda de faculdade.
Você fala assim, eu vou mudar de casa, você muda de casa. Eu vou mudar de rua, não aguento mais morar nessa rua, vou mudar daqui, esse lugar, vou mudar de cidade. E você muda. Mas você não pode mudar de Deus. Porque mudar de Deus é apostatar da fé. Tem pessoas que apostatam da fé. Eles vão até um determinado lugar, né, um certo limite da vida, e eles ficam tão desencorajados, perdem a fé, a confiança e apostatam da fé. Por isso que nós precisamos de encorajamento. Encorajar é um termo que vem do latim encoragare, que significa dar coragem, estimular, fortalecer. É um ato de apoio, de incentivo, que visa encorajar alguém a enfrentar desafios, superar obstáculos, alcançar seus objetivos. Você encoraja o seu filho. Vai, filho, você vai conseguir. Estuda, faz essa prova, faz esse concurso. Você vai conseguir, né? Se os pais não encorajar os filhos, o que vai ser da vida desse filho? Né? Se a família não encoraja, se a mulher não encoraja o marido, se o marido não encoraja a mulher, você precisa de encorajadores. A igreja é essa família de encorajadores. A gente vai ver isso ainda. Quando você se depara com a palavra encorajar na Bíblia, ou muitas das vezes ela é traduzida por exortar também, ela tem um sentido de tornar forte. O propósito do encorajamento é tornar alguém forte. Talvez alguém que não se vê capaz de vencer uma circunstância, um momento que ele está vivendo. Mas aí alguém vai falar para ele, não, você pode. Você vai conseguir. A Bíblia tem uma série de passagens onde ele diz, ser forte e corajoso. Não temas, não te espante. Deus estava encorajando quem? Nesse caso, Josué, né? O texto é muito conhecido. Josué estava diante de um desafio. Deus, o próprio Deus, ele encoraja os seus servos. Seja forte, Josué. Seja forte. Você vai conseguir. Moisés vira para Josué e fala, seja forte, corajoso. Não se afaste do livro dessa lei. Então, querido, quando você estiver muito desanimado, você precisa de um encorajador. Fontes de encorajamento. Eu quero falar nessa noite, o tema da mensagem é fontes de encorajamento. Eu quero citar pelo menos 4 fontes de encorajamento, né, que a Bíblia nos mostra. Tornar alguém forte, fortalecer uma pessoa para que ela prossiga seguindo ao Senhor. Falávamos aqui que a igreja mudou o mundo, mas não era sempre assim como nós somos. Nós vivemos uma era da igreja muito diferente, porque a nossa era, né, é uma era até bonita, né, igrejas em todas as esquinas, principalmente aqui no Brasil, né, eventos, congressos, encontros, sabe, grandes pregadores, ícones da igreja brasileira, né, homens que eles ganham até muito dinheiro com a igreja, e muitos, né, são atraídos por isso, querem ser igual o pastor fulano, porque ele vive, né, ele ganha muito dinheiro, olha, eu quero ser pregador, muitos, né, usam a igreja, olha como as coisas são, e eles são movidos a motivação, né, muitas motivações erradas, mas não vem o caso, mas houve um momento que eu falava que as pessoas precisavam ter muita coragem para ser crente. Hoje você não precisa ter muita coragem para ser crente, para frequentar
uma igreja, para ser membro de uma organização, você só precisa de um pouco de disposição, porque tem muita igreja aí te querendo. Tem muita igreja te querendo. Você fala assim, não vou vir mais aqui. Se você botar lá no seu WhatsApp, lá, olha, estou procurando uma igreja, você vai receber pelo menos umas 10 mensagens de pastores e de líderes, de pessoas atrás de você. Então você não precisa de muita força para fazer parte de uma organização, porque o que vai ter de gente atrás de você, para você fazer parte da igreja deles, vai ser tremendo. Mas houve um tempo que não era assim. Houve um tempo, se você quisesse ser crente, você tinha que ser crente. E você tinha que ser crente. E se você dissesse que era crente, você tinha que ter coragem também para dizer que era crente. Porque tinha uma espada te esperando. Tinha um guarda, um chicote, uma sentença para você se você falasse que era crente. Então, você precisava de pessoas que te encorajassem a ser crente. Te encorajasse a permanecer na fé. Quando você entende esse significado, você vê que todo cristão precisa de encorajamento. Porque se você hoje quer ser um cristão de verdade, você precisa de encorajamento. Você precisa disso. Precisa entender isso. Que igreja não é um parque de diversão. Igreja não é um lugar onde eu me sinto bem e tudo vai dar certo, sabe, negócio tremendo. É um lugar de pessoas corajosas. A Bíblia é muito clara, né? Quando ela fala, ser forte, fortalecei-vos no Senhor. Paulo escrevendo nas suas cartas, fortalecei-vos no Senhor. Porque a visão de igreja dele era muito diferente de muitas pessoas dos nossos dias. Então você precisa de encorajamento para ser um cristão verdadeiro nesses dias. E é útil olhar as coisas que a Bíblia aponta para isso. Eu falava que nós vamos falar sobre 4. Primeira coisa, querido, que eu aprendi na Bíblia, né, acerca de encorajamento. A primeira fonte de encorajamento que eu olho é a própria Bíblia no Antigo Testamento. O Antigo Testamento nos encoraja. Sabe, quando você pega a sua Bíblia e você estiver se sentindo muito mal, com vontade de parar, leia as histórias do Antigo Testamento. Homens fiéis que lutaram. A história de Abraão, a história de Isaac, Jacó, de José, a história de Moisés. Você conhece alguma dessas histórias? Histórias do Antigo Testamento, pessoas que viveram lá. Veja, coloca para nós aí Romanos capítulo 15, verso 4. Pois tudo, Romanos 15, verso 4, porque tudo o que dantes foi escrito, ou lá escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo que está escrito lá no Antigo Testamento, querido, tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo, a minha tradução diz assim, procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Sabe, quando eu falava aqui agora sobre Josué, a história de Josué, ela está lá para a gente olhar. O nosso Deus é o mesmo Deus de Josué. O nosso Deus é o mesmo Deus de Moisés. É o mesmo Deus de Abraão. Isso nos encoraja, querido. Você tem um Deus que abriu um mar vermelho. Você tem um Deus que fez machado flutuar. O Deus que levou Elias, sabe, no redemoinho. O Deus que provou Jó. Você lembra da história de Jó? Será que o Deus que livrou Jó daquele momento difícil foi o mesmo Deus que permitiu Jó passar por aquele momento difícil? Isso nos encoraja. As histórias do passado,
é para nos encorajar. Porque às vezes, queridos, a gente entra em crise. Parece que Deus esqueceu de nós. Parece que os problemas são maiores do que o nosso Deus. Essa é a sensação. Mas a Bíblia está aí para você, para mim. A Bíblia está para nós como uma referência para nos encorajar. Você vive no século 21, mas o Deus de hoje é o Deus do passado. É o mesmo Deus. Isso tem que nos dar coragem. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Sabe quem é o seu Deus? É o Deus de Israel, que venceu muitas batalhas, o Deus de Davi. Você conhece as histórias de Davi? Sabe que muitas das vezes você se sente fraco, desencorajado, porque você não conhece a história do seu Deus. Essa é uma grande realidade e triste realidade. O crente que não ler a Bíblia, ele não é encorajado pela própria palavra. Porque sabe, quando você está muito mal e você pega a Bíblia diz que ela é viva. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é apta, a própria palavra. Lá, as histórias do Antigo Testamento nos encorajam. Se você confiar nesse Deus que nos apresenta a Bíblia, porque a nossa fé, a fé cristã, ela sai de lá de dentro do Antigo Testamento. Está escrito ali, olha, tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito para que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Essa esperança, querido, é esse encorajamento que a Bíblia nos traz. Olha o que o seu Deus fez. Olha essa circunstância, olha o que José passou, olha o que Deus fez na vida de José. Eu não vou contar a história deles, mas são muitas histórias. Quando você lê a carta aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala que é sobre os heróis da fé. Ele começa a citar uma série de homens lá no passado. Você precisa conhecer essas histórias. Sabe? Se você não conhece a referência da sua fé, a palavra de Deus é a luz, ela é a nossa referência, ela que apresenta a Deus. Olha, você vive, diz que crê em Deus, que se relaciona com Deus, mas qual a sua referência de Deus? É o que a Bíblia nos revela na antiga aliança. Deus, ele começa a se apresentar ali no Éden. Deus começa a se apresentar aos homens pela palavra. E sempre, querido, muito desafio. Todo mundo que foi se relacionar com Deus foi desafiado a confiar, a ter coragem. Deus conduziu muitas pessoas ao limite da fé. E você fala, nossa, como que esse homem conseguiu? Como que essa mulher conseguiu? Aquilo ali, querida, é para nos encorajar. Como que ele conseguiu passar por isso? Como que Jó conseguiu viver tanto problema e não negou a fé? É para mim, é para você. É para nos ensinar. Você precisa ser encorajado pela palavra, e por isso você precisa ler a palavra, por isso você precisa conhecer a palavra. E eu insisto em falar, você nunca vai ser um cristão verdadeiro se você não estudar a Bíblia. Não tem como, querido, não tem como. Você não vai muito longe. O meu povo erra por falta de conhecimento. O nosso Deus é o Deus do passado, é o Deus do presente, é o Deus do futuro. Então você precisa conhecer as histórias do passado
que lá é onde começou tudo. Onde tudo começou. É a sua história, é a história da sua fé, a história do seu Deus. E você precisa ser encorajado por essas histórias, né? As grandes batalhas, os grandes heróis, Josafá, né? Olha quantas batalhas, os reis, Davi. Sabe, querido, quantas vezes Deus se manifestou no passado? É o seu Deus, é o mesmo Deus que está olhando a sua batalha hoje. É o mesmo Deus, quando você dobra o seu joelho para orar, é o mesmo Deus que estava lá com Elias dentro daquela caverna, lá, vivendo lá naquele drama dele, que tinha acabado de vencer grandes batalhas, mas fugiu de uma mulher. Mas Deus estava lá com ele, encorajando ele. Olha, Elias, você não está sozinho. Eu estou sozinho, eu vou fugir para não morrer. Deus vai lá encorajar ele. Você não está sozinho, rapaz. Tem mais gente que não se prostrou. Você não pode parar agora. Deus sempre se mostrando presente. Sabe o que Deus está dizendo para nós? O mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. Por que você está desanimado? Deus está dizendo, tenha coragem. Eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Israel, sou o Deus de Davi, sou o Deus de Elias. É o Deus que faz o mar se abrir. É o Deus Todo-Poderoso. Deus tremendo é o nosso Deus. Querida, sabe que você não se encoraja e saber que o seu Deus é o Criador dos céus e da terra? Não há Deus como o nosso Deus. Essas palavras é para nos encorajar. Quando você lê os Salmos, você vê Davi confiando em Deus, nas coisas mais difíceis, nos momentos mais angustiosos da sua vida, ele olhava e falava, elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Ele sabia que existia um Deus Todo-Poderoso. E às vezes você quer se relacionar com Deus, mas ao menor, sabe, não desmerecendo o problema de ninguém, porque cada um tem o seu problema, né? A Bíblia não, né? A gente aprendeu que cada um sabe aonde o calo aperta, né? Cada um sabe. Talvez você fale assim, isso aí não é nada, esse irmão aí está fazendo um temporal no copo d'água. Não, a gente respeita. Mas você precisa acreditar que você tem um Deus que é maior que esse problema. Que o seu Deus é maior do que esse problema. Qual é o seu problema? O seu Deus fez muita coisa poderosa no passado. A primeira coisa, querido, que me encoraja é as histórias do Antigo Testamento. As histórias do Deus de Israel. Existe muita gente que ele não olha para o Antigo Testamento. Nós vivemos o Novo, mas o Antigo Testamento são lições para nos ensinar. Então você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar o Antigo Testamento. Segundo, querido, o próprio Cristo nos encoraja. O nosso Senhor, sabe, o Deus dos pais nos encoraja, saber que existe um Deus tão poderoso. Mas se há alguma coisa, alguma exortação, coloca para nós Filipenses capítulo 2, verso 1 e 2. Filipenses 2, verso 1 e 2. Paulo escreve assim, se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Achou não? Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Olha só o que Paulo está dizendo para a igreja, encorajando a igreja, que se existe alguma coisa em Cristo, algum conforto, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito,
se alguns entranháveis afetos e compaixões, o 2, completai a minha alegria. A alegria de Paulo era que os irmãos sentissem a mesma coisa que Cristo sentia, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Sabe? Agora vamos olhar para o nosso Senhor. Ele mudou a história, mas ele mudou a história com a sua própria vida. O Senhor Jesus, ele só impactou a história por causa daquilo que ele fez. Sabe, o Espírito que estava sobre ele, o amor, a misericórdia dele, a bondade dele, isso deve nos encorajar. Paulo está dizendo, a minha alegria é que a igreja pense a mesma forma, que a igreja sinta o mesmo amor, que sejam unidos com a mesma alma. Olha, a alegria do apóstolo era que nós sentíssemos a mesma coisa que sentia Jesus. Hoje eu não estou, bem, mas aí eu tenho que olhar para o meu Senhor. O maior exemplo para a igreja, querido, de encorajamento é o próprio Cristo. O próprio Cristo. E aí, sabe, o nosso Senhor, ele é a manifestação física daquele Deus poderoso. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. Olha, ele deixou a sua glória, se esvaziou e veio habitar entre nós. Vimos, ele fala com os discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. O discípulo falou, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele falou, eu tenho estado tanto tempo convosco que vocês não me veem. Quem vê a mim, vê o Pai. A própria manifestação, sabe, o Deus Todo-Poderoso estava na terra. Deus pisou na terra com os homens, sentou, comeu com os homens, sofreu, passou as mesmas aflições. Isso é para nos encorajar. O escritor aos Hebreus diz que o sacerdócio dele é por causa disso, porque ele não foi aquele Deus que ficou lá de longe olhando para nós, passando aqui os nossos problemas, as nossas aflições, passando as nossas crises, e ficou de lá assistindo. Não, ele veio aqui. Ele veio aqui andar entre nós, ele veio aqui sofrer. Sabe o que você está passando hoje? Jesus passou por isso. Qual é o seu problema? É financeiro? A Bíblia diz que ele não tinha nem um travesseiro para botar a cabeça. O seu problema é o quê? Relacionamento? Ele foi rejeitado por muita gente. O seu problema é o quê? Dor? A Bíblia diz que ele era homem de dores. Nenhuma beleza víamos nele. O seu problema é o quê? Falta de quê? Jesus teve falta de tudo. Porque ele era homem como eu e você. Mas ele sabia quem ele era. Ele sabia qual era o propósito da vida dele. Ele veio aqui para isso. Para sentir na pele o que nós sentimos. As mesmas paixões. Jesus teve problemas sérios, querido. Como homem. Às vezes a pessoa olha para Jesus e acha que ele era um super-homem. Não, ele não era um super-homem. Ele era 100% homem. Ele sentiu sede, sentiu frio, chorou, sorriu. Ele estava aqui. Ele é a nossa fonte de inspiração. Na hora da aflição, ele orou pedindo ao Pai que ajudasse ele. Senhor, porque me desamparou? Ele teve a sensação de que o próprio Deus tinha desamparado ele. Isso é para nos encorajar, para você não se sentir que você está sozinho, que você está desamparado. O mesmo sentimento, Jesus amou pessoas. A Bíblia diz que ele amava Lázaro, Maria, Marta. Ele amava os seus discípulos, ele tinha amizades. O mesmo sentimento que Jesus tinha é o sentimento que nós temos que ter. Sabe quando você pensar que ninguém te ama? Lembre que Jesus falou, olha, no mundo vocês serão odiados,
por amor do meu nome. Mas você precisa ter coragem para continuar. Até que ponto, querido, você está disposto a obedecer a palavra de Deus, a permanecer sendo um cristão? Nós estamos, querido, vivendo tempo de nos prepararmos para encontrar com Jesus. Sabe, é muito lindo as nossas reuniões de louvor, de adoração, mas a gente precisa avançar na ideia de que Jesus está chegando, na certeza de que Ele vem. E isso implica uma série de coisas, querido, na nossa vida. Muitas mudanças precisam ser feitas. Jesus, ele nos chama a isso, a mudar a nossa vida. Ele mudou a vida daqueles homens. Ele mudou a história daquela nação. Ele mudou a história do mundo. E Ele quer mudar a minha e a sua história. Até que ponto você tem coragem de mudar a sua vida por causa de Jesus? Ele deixou a sua glória e veio sofrer. O que você deixou por causa do Evangelho? Para cumprir a vontade de Deus. É sobre isso. Ser cristão é sobre isso. É sobre mudança de caráter, é sobre mudança de comportamento, é sobre mudança de vida. Se você veio para Cristo e nada mudou, pare agora e fala: eu estou muito fraco, porque minha vida não mudou nada. O que mudou na sua vida depois que você conheceu a Jesus? Todos os homens, todas as mulheres mudaram, por causa dele. É o princípio do arrependimento, da mudança de vida. Cristo nos encoraja a pensar diferente, a sofrer por causa dele, a lutar por uma fé verdadeira. Quando você é desafiado acerca da sua fé, você permanece ou você retrocede? Por que muitas pessoas olham para trás? Porque na hora dela mostrar coragem, ela fala: não, eu não vou abrir mão disso. É sobre isso. Jesus, ele abriu mão de tudo. Ele abriu mão de tudo. Sabe, Jesus não morreu rico, milionário. Jesus não estava preocupado, querido, se ele iria sair por cima. Sabe, a glória dele foi depois. A nossa glória, a nossa vitória não é nesse mundo. A nossa vitória é nos céus. E parece que quando a gente tem uma sensação de que a gente vai perder alguma coisa nessa vida, a gente se desespera. É como se estivessem tirando de nós algo muito precioso. E muitas vezes, querido, nos roubam a fé. Porque a gente precisa de tomar decisões que vão nos acarretar, muitas das vezes, prejuízos nessa vida. O que você seria capaz de perder nessa vida por causa de Jesus? Homens que mudaram a história, mulheres que mudaram a história, eles mudaram por causa disso, porque eles foram capazes de abrir mão do seu tempo, da sua alegria, do seu prazer por uma causa. O Evangelho é uma causa. Eu falava, você pertencer a uma igreja é muito fácil, mas você lutar por uma causa é outro nível de entendimento. Você está aqui por causa de Jesus, por causa da pregação do Evangelho, e ela não é desse mundo. O Evangelho é para tirar as pessoas desse mundo e levá-las para o céu, para restaurar a comunhão do homem com Deus. O Evangelho é para gerar santidade, mudança de vida, de caráter, e aí só pessoas corajosas. Olha o que Paulo está dizendo: sejais unidos, tenham o mesmo amor,
unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Veja, a coisa mais difícil na igreja é a unidade. É a unidade, porque nós somos muito diferentes. Sabe? E Jesus, ele era uma pessoa que ele amava todos, mas ele também confrontava todos. As pessoas não gostam de ser confrontadas na igreja. As pessoas não gostam de que se fala a verdade para elas. Mas Jesus nunca enganou ninguém, querido. Então, se nós imitarmos ao Senhor, nós vamos agradá-lo. Mas para isso você precisa ter coragem. Você precisa ser encorajado pelo exemplo de Jesus. O exemplo de Jesus nos encoraja ou te desencoraja. Porque muitas das vezes, quando você olha para a história de Jesus, você vê um homem justo sendo pregado no madeiro. Você vê um homem que não teve pecado nenhum sendo açoitado. Você vê um homem que só fez o bem. O que Jesus fez de mal para as pessoas? Me diga uma coisa que Jesus fez de mal. Não tem. Ou ele deu pão, deu água, chorou, ressuscitou, curou, libertou, consolou, ressuscitou. E no final, o que deram para ele? Preferiram o bandido. Na hora de escolher, quem que vocês querem? O Barrabás ou esse aqui? Não, a gente quer o Barrabás, pô. O que a gente... E esse aqui? Ah, mata ele. Você entende isso? Você entende o que é evangelho? É você fazer tudo, é você dar tudo, é você dar tudo a sua vida, e por último alguém dizer que você não presta. E por último alguém dizer que você não vale nada. E você continuar amando essas pessoas. E você, na hora da crucificação, Jesus fala: Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Você precisa de muita coragem, querido. Eu não sei como você reagiu à última pessoa que te maltratou. Eu não sei como você reagiu da última pessoa que falou mal de você. Eu não sei como que você reagiu da última pessoa que não fez o que pediu. Mas Jesus, ele amou os seus inimigos. Jesus perdoou os seus ofensores. E o mesmo sentimento, o mesmo amor, a mesma, capacidade, disposição. É disso que Deus está dizendo. Deus quer te encorajar a perdoar as pessoas que te maltratam. Deus está te encorajando hoje a não parar porque alguém falou mal de você. O que está te entristecendo? O que está te desanimando? Ah, pastor, estou muito desanimado. Ninguém me entende. Ninguém, lá em casa eu faço tudo por todo mundo e ninguém, me valoriza. Ei, olha para Jesus. Olha que exemplo de encorajamento. É sobre isso, querido. A segunda coisa que me encoraja é Jesus. E terceiro, querido, os apóstolos nos encorajam. As histórias desses homens encorajam, pessoas como Paulo. Olha o que está escrito em Atos capítulo 20, verso 1 e 2. Coloca para nós. Cessado, depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muita palavra, veio à Grécia. A tradução diz que viajou encorajando os irmãos. Houve um tumulto muito grande por causa do Evangelho. Pastor, como assim tumulto por causa do Evangelho? Porque o Evangelho, ele mexe com estruturas. Quando o Evangelho chega na cidade, querido, a Bíblia diz que
Os homens exploravam a fé das pessoas. Eles faziam ali, né, a idolatria, né? Tinha lá uma deusa chamada Diana, e ali eles faziam muitas imagens daquela deusa e vendia, e as pessoas acreditavam que aquela deusa, né, ia fazer. De repente Jesus chega, o evangelho através do apóstolo Paulo, começa a pregar, e as pessoas começam a renunciar à idolatria, quebrar aquelas imagens. A Bíblia diz que os homens da cidade, os empresários, ficaram doidos. Olha, ele vai acabar com a economia, vai acabar com a nossa vida, porque as pessoas não estão mais acreditando no grande templo de Diana, as pessoas não estão mais adorando, comprando as imagens. Começaram a perseguir os cristãos. Estão havendo, né, cessado, diz aí que, cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, volta 1. E abraçando-os, saiu para ir à Macedônia. Paulo estava ali agora encorajando os irmãos, porque ele ia viajar, mas aqueles irmãos iam continuar na cidade. E agora, como é que é crente numa cidade sendo perseguido? Como é ser crente com um sistema atrás de você? Porque agora não era só um problema dentro de casa, agora era um problema social. A igreja agora estava causando impacto na sociedade. Foi por causa da verdade, querido. A Bíblia diz que viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia. Sabe, nós precisamos de encorajadores, com muitas palavras, e esse é um exemplo para nós. Você olha Pedro, você olha Paulo, você olha Timóteo, você vê Estevão sendo apedrejado, sendo morto, o primeiro mártir da igreja. Coragem, você precisa de coragem para enfrentar o sistema. Ah, mas agora o governo falou que vai fechar as igrejas. E aí? Vai prender os cristãos. Ah, pastor, mas isso nunca vai acontecer no Brasil. Amém, que pode ser. E se acontecer? Você vai ser crente até quando? E se proibirem as igrejas? Nós temos, né, culto nas casas, nossos grupos familiares. Isso para nós é muito bom. Tem muitas pessoas que não gostam. Tudo bem. Mas e o dia que não tiver igreja? Onde você vai se reunir com os irmãos? Se não tiver igreja aqui, se não tiver, tem pessoas que só vêm aqui na igreja, né? No domingo. Amém. Você está aqui adorando a Deus. Mas e o dia que não tiver igreja, que as portas forem fechadas? Você acredita que um dia vai acontecer isso? Eu acredito. Eu quero te encorajar, querido, a viver um evangelho genuíno, porque um dia tudo vai mudar. A perseguição está aumentando. Sabe, nós somos perseguidos ideologicamente. Nós estamos normatizando muita coisa que a Bíblia é contra. Nós estamos muito parecidos com o mundo. A gente vê, querido, muitas vezes, as redes sociais dos nossos irmãos. Sabe, parece que não é crente. Os comentários, as publicações, coisas que você fala assim, não, isso aqui não é de crente. Preste atenção, que nível de cristão nós somos. Precisamos nos posicionar. O mundo está nos olhando. Aqueles crentes agora precisavam de encorajamento. O apóstolo passou viajando, encorajando eles a permanecerem na fé, a permanecerem na verdade. Nós precisamos, querido, ser cristãos verdadeiros. Sabe, olha o nosso perfil de crente.
Você não é crente só aqui dentro da igreja. Você não é crente só quando está junto com os irmãos. Você é crente o tempo todo. Esses irmãos aqui estavam vivendo, enfrentando os apóstolos, eles enfrentaram muitos problemas por causa da sua fé. Isso para nos encorajar, querido. Olha para nós, que capacidade nós temos hoje de permanecer fiel diante dos desafios da nossa sociedade. Nós temos que ser diferente do mundo. O Senhor vem buscar uma igreja santa, uma igreja, sabe, sem mácula. E nós estamos, sabe, tem pessoas que se parecem demais com o mundo. Não pode. Não pode, não sou eu que sou o pastor que vou te dizer, olha, isso aqui não pode. Você tem que ter capacidade de analisar a sua vida, porque você precisa se posicionar. Os apóstolos se posicionaram. Eles falaram, olha, Jesus entrou na minha vida, acabou. Isso aqui não agrada a Deus. Ainda que vai aborrecer as pessoas, mas é o seu posicionamento de fé, de coragem. Você precisa ser encorajado. Nessa noite Deus está te encorajando a se posicionar. Olha para a sua vida, olha para o seu guarda-roupa, olha para a sua aparência, olha para tudo, querido. Você tem que se julgar. A Bíblia diz, se nós nos julgássemos a nós mesmos, se julgue. Não espera que alguém diga para você. Olhe para você, olhe para a palavra. Olha para a palavra. A igreja é uma igreja santa, uma igreja verdadeira, uma igreja que se parece com Jesus, ou se parece com o mundo. Nós temos que nos posicionar em encorajamento. Deus está nos encorajando, a exemplo dos apóstolos, que mudaram a história do mundo. Eles só mudaram o mundo porque eles falaram, olha, daqui para frente é diferente. Daqui para frente é diferente. O quanto é diferente depois que você aceitou Jesus? Por causa do pastor? Não, por causa de Jesus. Por causa dele. Tudo é por causa de Jesus. E por último, querido, para a gente terminar, a quarta coisa que me encoraja, que me dá força, na hora que eu tenho ali, sabe, os momentos difíceis da minha vida, é o discipulado. O discipulado nos encoraja. O quanto você ama o discipulado. O quanto você deseja se tornar um discípulo de Jesus. Não tem discípulo se não houver discipulado. Não tem, ninguém vai crescer na igreja se não sentar para ouvir, se não sentar para aprender. Romanos capítulo 1, versos 11 e 12. Eu vou falar uma série de versículos para nós encerrarmos, que essa parte é muito importante. Romanos capítulo 1, versos 11 e 12. Anseio vê-los. Paulo está dizendo aos crentes de Roma, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e você sejamos mutuamente encorajados pela fé. O discipulado é uma via de mão dupla. Discipulado é uma troca. Paulo está dizendo, eu quero ver vocês. Eu quero comunicar com vocês o que Deus está fazendo na minha vida. Sabe, a fim de que nós sejamos confortados, ou a fim de que nós sejamos encorajados pela fé. Discipulado é isso, querido. Discipulado é você trocar experiências. Atos capítulo 14, versos 21 e 22. Atos 14, versos 21 e 22. Nós somos encorajados no discipulado. E tendo anunciado o evangelho, coloca para nós a NVI.
NVI, essa é T. Tem a NVI aí? Amém. Eles pregaram as boas novas naquela cidade. E fizeram o quê? Então voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, 22, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo, é necessário que passemos por quê? Pastor, mas tem que passar? Para entrar no reino de Deus tem que fazer o quê? Mas eu não quero passar por tribulação, pastor. A minha vida já está muito atribulada, mas você quer entrar no reino de Deus? É necessário, querido. Aí você precisa, sabe do quê? De encorajador. Você precisa de um discipulado profundo. Você precisa de pessoas, olha que coisa linda, volta no 21. Eles pregaram as boas novas naquela cidade, fizeram o que ali? Fizeram muitos discípulos. Discípulo não nasce pronto. Fala para a pessoa que está do teu lado. Discípulo não nasce pronto. A gente vai ter que fazer. Fala para a pessoa, a gente vai ter que fazer. Discípulo não nasce pronto. A gente tem que fazer discípulos. Pastor, eu não gosto de discipulado. Então, porque você não quer ser discípulo. Quem quer ser discípulo é discipulado. Você quer ser discípulo? Tem que ser discipulado, não tem como, querido, não tem outra fórmula. A igreja só funciona através de um discipulado profundo, de ensino, de aprendizado, um encorajando o outro, porque vai chegar um momento da sua vida, tu vai falar, é muita dificuldade, é muita tribulação, aí o seu discipulador está lá, o seu líder está lá, ele fala, não, tenha coragem, é necessário passar por tribulação para entrar no reino dos céus. A gente não vai entrar no reino dos céus se a gente não passar por isso aqui. E você sozinho, você não vai conseguir, querido. Você precisa estar no corpo. Você precisa estar sendo ensinado. Alguém está pagando um preço para você, por você também. Nós estamos imitando Jesus, Jesus fez isso. Quando Jesus escolhe aquelas pessoas, não é para passear, é para ensinar, para fazer discípulo. Ele falou assim, gente, senta aqui, eu vou ensinar para vocês. Foram 3 anos e meio de discipulado profundo, em multidão, na casa, no templo, no monte, sabe, no barco, Jesus estava ali, na mesa com os discípulos, ensinando, fazendo discípulo. Aí você quer ser discípulo de Jesus, mas não quer que fazem discípulo. Como é que vai ser? Não vai ser. Você não vai ter capacidade. 22. Fortalecendo os discípulos. Olha só que coisa linda. A missão da igreja é fortalecer os discípulos. A função do discipulado é encorajar os discípulos. Porque a gente sabe, querido, que muitas pessoas vêm para a igreja pensando que vai ser só 1000 maravilhas. Agora eu estou na igreja, olha, Deus é só maravilha, irmãos, a minha vida é uma... Irmão, se prepare, o inimigo vai te perturbar, vai. Qual é a missão do diabo? Quem? A minha vida, a sua vida. Você está esquecendo, você pensa que ele esqueceu de você? Não, ele não esqueceu de você. A missão do diabo é matar, roubar e destruir. Você vai passar por muitas tribulações, porque se você quer o reino de Deus, é necessário passar por tribulação. E aí você precisa de encorajadores. Você precisa de pessoas do teu lado, te fortalecendo, falando, eu estou aqui contigo, você vai vencer, nós vamos vencer. Isso é discipulado, querido. Efésios capítulo 6, versos 21 e 22. Tíquico, o irmão amado e fiel servo do Senhor, lhes informará tudo.
Ele vai falar com vocês todas as coisas a meu respeito, para que também saibam como eu estou e o que eu tenho feito. Envio a vocês por essa meio que ele os... Era aquele discípulo que Paulo enviava nas igrejas. Ele enviou a Éfeso, ele enviou aos Colossos, né, aos irmãos de Colossos, para encorajar os irmãos, para dizer para os irmãos: olha, o apóstolo está passando por isso, o apóstolo está passando por essa dificuldade, olha, mas ele está vencendo, mas as coisas estão indo, Deus está trabalhando, Deus está operando para que ele os encoraje. É para isso que a igreja existe, para um encorajar o outro. Olha só, 2 Timóteo capítulo 2, versos 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus, e as coisas que me ouviu dizer na presença de muitos, confie a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Acharam lá? As palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de quê? É isso, querido. A igreja precisa de pessoas fiéis, capazes de ensinar a outras pessoas. Você precisa acreditar nisso, que Deus quer te usar. Que Deus quer te usar para abençoar outras pessoas, para ensinar. Como que você consegue vir aqui? Como que você consegue permanecer? Como que você conseguiu largar aquilo? Como que você conseguiu renunciar àquilo? Por que que você fez isso? Como que você fez isso? Homens fiéis, capazes de ensinar a outros. Mulheres fiéis, capazes de ensinar a outras mulheres. O evangelho só chegou até nós por causa dessas pessoas fiéis, querido. Você precisa ser encorajado a ser um discípulo de Jesus, capaz de fazer outros discípulos. Capaz, Deus não te chamou para vir aqui só aos domingos, sentar, comer uma porção de palavra e ir embora e não fazer nada pela obra de Deus. No domingo que vem eu venho pegar outra refeição. Não, querido. Deus quer pessoas fiéis, capazes de ensinar a outras pessoas. Pastor, mas isso é complicado. Mas é a nossa missão. Fazer discípulo. Pagar o preço por causa do Evangelho. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha que coisa interessante. Volta aí no 24. Importemo-nos. É coisa importante. Uns com os outros. Você precisa se importar com os outros. Eu falava hoje pela manhã no CTL com os líderes. Se importar com os outros não é se meter na vida dos outros. A Bíblia não está mandando você se meter na vida de ninguém, mas você tem que se importar com as pessoas, com o Estado, como elas estão, com o problema que elas estão passando. O que você precisa se importar, orar, buscar, aconselhar. Importemo-nos uns com os outros. Para que eu vou me importar com a vida daquele irmão que nem olha para a minha cara, pastor? Porque é seu irmão. Porque ele precisa da sua ajuda, porque ele precisa da sua oração, ele precisa da sua palavra, ele precisa do seu abraço, ele precisa do seu aperto de mão. Importemo-nos uns com os outros para nos incentivarmos ao quê? Ao amor, às boas obras. 25. E não deixemos de nos reunir como... A turma que gosta de faltar culto aí, olha, não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume, já era costume. Já tinha uma turma acostumada a faltar culto. Já era costume de alguns, mas procuremos o quê? Encorajar uns aos outros. Olha que coisa linda. Sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia, Jesus está voltando. O dia do Senhor está chegando. Nós precisamos encorajar os irmãos a permanecer na fé,
a permanecer no amor, a não faltar às reuniões da igreja, a fazer as boas obras, a negar o pecado, a vencer as batalhas, as tribulações. É importante, querido, esse entendimento. Eu quero te convidar a ficar de pé nesse momento para nós encerrarmos. Ser cristão é entender tudo isso, sabe? Você precisa ser encorajado pela palavra, pelo exemplo de Jesus, pelo exemplo dos apóstolos e se importar com as pessoas, no nível de você ensinar, participar, sabe? O discipulado profundo, contínuo, verdadeiro, honesto, transparente. Eu quero mudança na minha vida, eu quero ser um discípulo de Jesus. Então você precisa ter coragem de assumir responsabilidade. Assumir responsabilidade no reino de Deus, de ser uma testemunha fiel, de ser um discípulo fiel, de ser um encorajador, de parar de ser aquele crente que só quer receber. Não, Senhor, eu estou aqui, usa-me, usa a minha vida. Eu estou disposto a aprender. Faça como Barnabé. Atos capítulo 4, verso 36, esse é o último versículo para nós encerrarmos. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa... Qual era o significado do nome de Barnabé? Tem algum encorajador aqui nessa noite? Deus quer te usar, querido. Você precisa ser um encorajador no reino de Deus. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Muitos dos nossos irmãos estão desanimados. Muitos dos nossos irmãos pararam. Muitos dos nossos irmãos estão sofrendo. Você tem que se importar com isso. Você tem que ser um encorajador. Curve a sua cabeça nesse momento. E comece a falar com Deus acerca do seu papel no reino de Deus. Talvez você veio aqui com pouca coragem, mas Deus está te encorajando nessa noite a ser uma testemunha fiel do que Deus tem feito nesse tempo. Quando nós olhamos para o passado, nós vimos grandes heróis da fé que confiaram em Deus. Homens como Abraão, como Moisés, como Davi, como Enoque, como Noé. Homens que permaneceram confiando no Senhor. Isso nos encoraja. Nós olhamos para o Novo Testamento, nós vemos o nosso Senhor sofredor, o nosso Senhor abandonado, o nosso Senhor rejeitado, mas Ele teve coragem de cumprir a sua missão, Ele teve coragem de cumprir o seu propósito para fazer os seus discípulos, para mudar a história da humanidade. Ele estava aqui disposto, Ele se esvaziou de si, da sua glória, e veio ser como um de nós. Quando nós olhamos para os apóstolos, nós vimos o preço que Paulo pagou, nós vimos o preço que Pedro pagou, nós vimos o preço que os discípulos pagaram, que morreram, foram torturados, mas não perderam a fé, tiveram coragem de enfrentar, de mudar a sua vida por causa do Evangelho. E quando nós olhamos para os nossos dias, nós encontramos ainda pessoas que estão dispostas a encorajar outras pessoas. E que nós sejamos uma igreja de encorajadores, uma igreja que está disposta a fazer discípulos. Que tipo de discípulo você quer ser? Que tipo de discípulo você é? O quanto você está disposto a aprender a ser um discípulo de Jesus? Assim como foi com Barnabé, Deus vai te usar para ajudar os outros irmãos a vencer as batalhas, a superar os seus desafios, a permanecer, a vencer as tribulações, porque é necessário passar por muitas tribulações para herdar o reino de Deus. Aleluia. Comece a falar com Deus nesse momento, querido, acerca do seu papel no reino. Aleluia. Aleluia, Jesus. Intensa escuridão,
Deus é por nós. Deus é por nós, Ele é o vencedor. Confiando em nosso Deus, em seu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Confiamos em nosso Deus. Os discípulos de Jesus confiavam nele. Confiando em nosso Senhor, nós confiamos em Ti nesses dias que vamos superar. Espírito Santo, encoraja a Tua igreja a prosseguir. Não seremos abalados, não seremos abalados.